Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, nem mesmo frio, né? Foi capaz de impedir aqui de gravar o vídeo, não sei na cidade de vocês, mas aqui em Botucatu tá uma frente fria gigante, né? Tá um belo de um frio, eu tô toda agasalhada aqui para gravar esse vídeo, fazendo esse pré-jogo especial da final da Champions que acontece neste sábado entre PSG e Internazionale de Milão. Então já peço a você, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e também dá aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar que tá começando, né? Mesmo com o frio, profissionalismo reina aqui nesse canal. Então bora falar desse jogo. Já fiz vídeo sobre cada um dos times. Caso você ainda não veja, tem um vídeo aí sobre como a Inter chega para essa decisão, como ela chegou, pontos positivos, alguns pontos negativos. O mesmo vale para o PSG. Agora falar um pouco mais do jogo em si, né? O que pode acontecer de chaves do jogo, e tudo mais, dá uma olhada mais para o confronto direto, não só olhando mais especificamente para cada um dos times. Eu acho que se esperar um jogo de um PSG tendo mais a bola, pela característica da Inter, até pelo que fez contra o Barcelona, eu não vejo a Inter buscando nesse jogo fazer questão de ter 60%, 70% de posse de bola, não. Até porque a Inter sabe, se sente confortável também jogando em transição, o time que sabe fazer isso muito bem. E até por característica do PSG, eu não vejo o PSG, por exemplo, dando uma bola para a Inter jogando mais atrás. Não é característica desse time. A Inter já tem mais essa característica, sabe fazer isso melhor. Então vejo um PSG jogando mais, né, no ataque, tendo mais posse de bola, em tese, tentando ter mais iniciativa. Quanto mais a Inter apostando muito na sua solidez e nas suas qualidades, tanto na saída de bola quanto também nos contragolpes. Você tem uma dupla de ataque como o Lautaro e o Thuram, é muito bom. Tem que ver a condição física deles. E essa parte física é algo importante analisando essa final, porque o PSG que não tem um calendário muito mais tranquilo, ganhou o Campeonato Francês com muita antecedência e isso fez diferença nas Champions. O confronto contra o Liverpool foi um grande exemplo disso, como o PSG estava sobrando fisicamente, mesmo nos outros também. Você vê que o PSG estava mais inteiro e isso é algo importante, até porque a Inter vem dando sinais claros de desgaste e tentar lutar em três frentes custou um preço caro. Foi assim no italiano, mesmo na Champions fez um grande esforço contra o Barcelona ali, mesmo o time dando sinais de cansaço para aguentar, mas mesmo nos jogos contra o Barcelona, tipo, teve no segundo tempo uma queda de desempenho em relação ao primeiro, uma queda de intensidade também. E isso é algo que pode ser decisivo numa final. Se de um lado você tem um PSG chegando mais inteiro, contra uma Inter mais cansada, o Inzaghi nas últimas rodadas italianas deu uma boa rodada no elenco, né, dosou bastante minutos, justamente para tentar ter o time o mais fisicamente pronto possível para essa decisão. Banco de reservas também pode ser um fator. Eu acho que o PSG tem mais peças no banco que podem decidir do que a Inter. A Inter, quando olha para o seu banco, tem bons jogadores para defesa e para o meio, jogadores de características diferentes que podem ser importantes. Você tem, dependendo de quem for na zaga, você pode ter um Bissek ou Devray na zaga, o Darmian, que é um cara que pode jogar tanto nas duas alas quanto na qualquer posição da zaga, Carlos Augusto, que também pode jogar no trio para dar mais ofensividade atrás, como também pode ser esse ala para entrar no lugar de Marco. Os alas da Inter que fazem um esforço físico muito grande, então geralmente não é muito raro ter os dois jogando até o final, pelo menos um deles geralmente sai. Você tem o Zalewski, que é um ponta barra ala, caso a Inter precise ser mais ofensiva. No meio tem o Fratesi, que é um jogador com mais chegada que, por exemplo, o Mkhitaryan e até o Tchalanoglu. E o Fratesi, que saindo do banco, foi importante nessa caminhada da Inter para chegar à final. E é um bom jogador, é um luxo para a Inter ter um cara como ele no banco de reservas. Ao mesmo tempo, a Inter não tem um atacante confiável no banco. Tem que ver se qual a condição física do Lautaro, se ele aguenta, por exemplo, 90 minutos ou até, quem sabe, uma prorrogação. E se ele precisar sair, quem vai entrar? O Arnautovic Correia, com certeza não dou conta do recado. A posição provavelmente será pelo Taremi, mas o Taremi até aqui não é aquele jogador que foi no Porto. Ainda não conseguiu deslanchar pelo time. Então a Inter tem essa questão do banco de reservas. Tem alguns bons jogadores no meio da defesa, se precisar mudar, mas no ataque mesmo falta qualidade. Enquanto que o PSG tem um banco de reservas mais recheado, tanto defesa, você pode ter um Kimpembe, você pode ter um Uberaldo saindo do banco, o Lucas Hernandes. Então você tem mais qualidade nesse setor de opções. Você olha no meio campo, você tem um Zaïme que podendo, né, entrar no lugar de um dos três no meio campo e manter uma alta qualidade do time nesse setor. E no ataque, provavelmente o Barcola vai ser banco, você tem Barcola e Gonçalo Ramos como essas opções. Gonçalo Ramos sendo esse cara um pouco mais de área.
Então o PSG tem mais opções que podem sair do banco e manter melhor o nível até serem decisivas. Enquanto a Inter tem boas opções de meio e defesa e falta no ataque. Também porque o PSG é um time muito mais rico, né? Se não tivesse também mais opções no banco, pelo amor de Deus, né? Convenhamos. Dito isso, eu acho o PSG favorito, tem um time que tem mais qualidade individual, mas a Inter é um time muito bem treinado. A ver como será as adaptações que ela pega que vai fazer o estilo de jogo do adversário. Porque quando eu penso no PSG, penso no momento defensivo do PSG, fica a curiosidade de saber quem vai dobrar, quem vai partir para cima dos alas. Se você deixar seus laterais indo marcar principalmente Dumfries e Di Marco, isso pode significar ter alguns momentos com o Lautaro e Thuram um contra os zagueiros, o que para a Inter é algo muito positivo, você ter mais momentos deles podendo duelar um contra um, por mais que a zaga do PSG seja boa, para a Inter ter os dois atacantes nisso é algo muito positivo, como se essas marcações no meio campo, esses duelos no meio campo, isso para mim vai ser muito decisivo, porque o PSG, o trio de meio do PSG vem jogando muita bola, com Fábio Ruiz, Vitinha e João Neves, como vai ser esses embates com o trio da Inter, com Tcheliano Gu, Mkhitaryan e Barella, que é um trio que tem menos poder de marcação, mas é um trio que também sabe jogar muito bem. Como vai ser o PSG lidar com essa série de bola da Inter? A Inter tem uma das melhores séries de bola da Europa, um time que em poucos toques consegue chegar no adversário, muito também da dobra dos alas, e a ver também como será esse papel dos pontos, né, defensivamente. Se um deles vai ter um ou outro vai ter mais obrigação defensiva de acompanhar um dos alas, eu acho isso muito importante até, porque se a gente vê um cenário onde a Inter tem superioridade numérica ou ter espaço para um dos zagueiros avançar, isso pode ser importante para a Inter, porque é um time que é preparado para isso. O Bastoni, especialmente, é um zagueiro que o PSG tem que evitar ao máximo dar espaço para ele, porque é um cara que tem capacidade de um lançamento, de dar um passe e clarear totalmente a jogada. E se der espaço para ele avançar, ele sabe avançar bem. Os zagueiros da Inter, quando eles jogam mais ao lado, eles têm boa capacidade de avançar no campo. Eles sabem fazer isso. Aproveitar, por exemplo, quando o adversário deixa eles mais com a bola, de eles avançarem, ganharem metros e ajudar a empurrar o adversário para as costas. Então isso é algo que o PSG vai ter que ter bastante atenção. Como vai funcionar essa marcação sem bola? Quem vai ficar a marcação dos alas? Se vai, por exemplo, deixar o ponta mais com a ala para não sobrecarregar a linha de defesa, como vai ser essa marcação nos zagueiros que têm qualidade para sair jogando, como vai ser essa questão da saída de bola. A Inter é um time que consegue envolver o adversário também muito pelas movimentações e troca de posições que ela sabe fazer. Ao mesmo tempo, na Inter, qual a capacidade da Inter de manter uma forte pressão na saída de bola? Quando o Barcelona, no jogo de volta, principalmente, a gente viu como a Inter, uma pressão na marcação da Inter fazendo efeito. Mas no segundo tempo isso custou um preço, o time não conseguiu manter esse fôlego todo. E será que veremos a Inter subindo muitas linhas? Porque você tem o PSG tem um ataque muito rápido. O PSG tem muita velocidade de contragolpe. Pô, Kvaratskhelia, Dembélé e Desiré Doué correndo um campo aberto é muito perigoso, ainda mais que você tem Nuno Mendes e Hakimi que também podem ser mais jogadores a chegar. Isso também leva muito perigo. Do lado da Inter, também se de um lado, eu falei do PSG, quem vai marcar os alas da Inter, como vai ser essa marcação voltada aos laterais do PSG? Nuno Mendes e Hakimi são dois caras com muita qualidade ofensiva. Como vai ser isso? Como vai ser essa marcação também nos pontos? Kvaratskhelia e Doué, principalmente, são dois caras que têm um contra um muito forte. Como o PSG vai conseguir lidar para manipular essa linha de 5 defensiva da Inter, que é muito bem montada, muito bem sólida. O PSG não joga, por exemplo, com um cara mais fixo, um cara mais forte. Vai ter que apostar muito na velocidade, nas movimentações e nas infiltrações, né? Em forçar a dúvida, em tentar desmanchar essa linha. Mas o PSG já mostrou nessa Champions que é um time que sabe furar defesas. Questão de bola parada. A Inter tem uma bola parada muito forte. E isso é um ponto de alerta. O PSG, por exemplo, nos mata-mata contra o Liverpool, o PSG deu uma surpreendinha com a bola parada no jogo de volta no Anfield. Ele criou perigo através disso. Então o PSG já mostrou nessa Champions com bola parada, é um time que tem seus problemas, que é justamente o ponto forte do Inter. Então, cara, é muita chave, são muitas questões. E são dois times muito bem treinados e são dois times que em sistemas jogam diferentes, né? Então, não é como se os dois jogassem igual, ou parecido e tudo mais. Não, são times que jogam de maneiras diferentes. E isso é muito legal. Isso torna a final mais rica e um desafio muito mais tático. E fica muito essa curiosidade de saber qual técnico vai fazer adaptações pensando no adversário, né? Principalmente adaptações ofensivas para explorar pontos fracos e adaptações defensivas também para
dá mais força às suas defesas. A gente viu, por exemplo, o Inter contra o Barcelona, quando o Lautaro saiu, o Taremi recuando e formando uma linha de 4 ali no meio, não ficando só 2 no ataque com uma dupla, né? Justamente para tentar fechar um pouco mais ali aquele espaço onde o Lamine Yamal estava atuando. Então, qual vai ser a escalação da Inter? Porque, como eu falei, a Inter tem opções para o setor defensivo de diferentes características. E você vai ter um ataque muito rápido. Provavelmente no meio vai ser o Acerbi, que é um zagueiro que é mais lento, mais físico. Quem vai ser... E de um lado vai estar o Bastoni, mas quem vai estar do outro? Será que você coloca um De Vrij, um cara muito mais proteção de área, mas, por exemplo, mais lento? Será que vem Darmian, que é um cara também que pode jogar ali? É mais rápido, mas, por exemplo, você tem o Bissek, que é um zagueiro muito mais rápido. E que o Inzaghi contra o Barcelona usou ele. Só que o Bissek é aquilo, chuvas e trovoadas, né? Tem seus momentos de instabilidade. Será que vai apostar nisso? Será que vai querer correr esse risco com o Bissek titular? Será que podemos ver o Darmian jogando como titular em uma das alas? Justamente para dar mais força defensiva de marca. Nessa reta final da temporada não vem jogando tão bem como em outros momentos. Então, a gente tem muitas armas. Quanto o Manchester City, por exemplo, a gente viu uma Inter sabendo controlar muito bem o jogo com a posse, sabendo esfriar o jogo, com muita capacidade de saída de bola. Então, se o PSG conseguir causar desconforto na saída de bola da Inter, a gente vai ter um PSG muito mais presente no campo de ataque, tendo muito mais força para encurralar essa Inter e, em alguns momentos, pegando essa Inter desfigurada na defesa, que é o cenário ideal para o PSG. Tem espaço para atacar, tem espaço para atacar a profundidade e conseguir desmanchar essa linha de 5 da Inter, que é muito bem montada. Enquanto que a Inter já viu que o PSG em alguns momentos tem suas panes defensivas, que o PSG tem um grande ataque, mas defensivamente é um time que tem seus problemas. Durante a caminhada da Champions mostrou isso em diversos momentos. O segundo tempo em Anfield contra o Liverpool, o segundo tempo contra o Aston Villa no Villa Park, o Villa vai pressionar e o PSG muitas dificuldades de marcação, de conseguir proteger sua área bem, e contra esse jogo mais físico que o Aston Villa trouxe, contra o Arsenal em alguns momentos também. Foi um PSG frágil, foi um PSG que quando a primeira pressão não funcionou, a linha de defesa ficou exposta e sofreu, pesou muito do Donnarumma. E claro, a gente tem que falar de questões individuais também. Do lado do PSG, tem um time superior, tem mais jogadores individualmente que podem fazer a diferença. O Donnarumma, que foi decisivo em todos os mata-matas, né, desde as oitavas, e é um goleiro melhor que o Sommer. Por mais que o Sommer tenha sido decisivo nas semifinais contra o Barcelona, ao mesmo tempo, eu acho o Sommer ultimamente ele sendo mais singular. O Donnarumma, a gente sabe que ele pode ter seus momentos de altos e baixos, apesar de estar fazendo uma Champions muito boa no mata-mata. Os alas da Inter são caras de muito protagonismo. O Dumfries foi decisivo nas semifinais contra o Barcelona. Ao mesmo tempo, o PSG também tem muita qualidade nos laterais. O Nuno Mendes foi decisivo no confronto com o Liverpool, marcando e anulando o Salah. O Hakimi também teve boas participações nesse mata-mata. A zaga da Inter, para mim, é melhor. A gente viu o Marquinhos, é um baita zagueiro, mas o Marquinhos, quando pega atacantes mais físicos, tem seus problemas. E a Inter pode explorar isso. O Marcos Thuram caindo em cima do Marquinhos, nesses duelos, essas bolas longas, pode ser um ponto a favor da Inter. Enquanto a Inter tem mais variedade no seu sistema defensivo e você tem um Bastoni, que é o melhor zagueiro do jogo, é um zagueiraço. No meio campo, eu acho o meio campo do PSG mais completo, principalmente sem bola, mas também com bola. Mas o meio campo da Inter também é maravilhoso. E você tem o Barella, que é um meio campista sensacional. E o ataque do PSG voando, fazendo um gol adoidado, com 3 jogadores de muita qualidade, que estão se encaixando nesse sistema sem nome fixo, que são o Kvaratskhelia, o Dembélé, que faz a temporada da vida, e o Desiré Doué, que é uma grande promessa. E a Inter também tem um grande ataque, né? Com Lautaro e Thuram, essa dupla de ataque que é muito gostosa de se ver jogar e que se entende muito bem. E 2 grandes técnicos. De um lado, o Inzaghi, que faz um grande trabalho na Inter, e que a conquista da Champions seria a coração disso, e do lado, o Luiz Henrique, que 10 anos depois pode voltar a ser campeão da Champions. E num trabalho que parecia que o momento que ia dar errado, ele conseguiu trazer de volta, e agora chega mais uma final da Champions na carreira. Todo o drama pessoal que passou nos últimos anos, então são também 2 grandes histórias. E de um lado temos a Inter, podendo voltar a ser campeã pela primeira vez em 2009 e 2010, primeiro título italiano desde aquele último contra o Bayern, e de um lado o PSG, podendo conquistar seu primeiro título em Champions e o primeiro time francês a ganhar desde o Olympique de Marseille em 92-93. É isso, pessoal. Promessa de uma grande final. Eu estou realmente esperando um ótimo jogo mesmo, pois são 2 bons times, 2 times legais de se assistirem dentro das suas características.
Agora eu quero saber de você, deixa nos comentários. Você concorda, discorda de alguma coisa? E o seu palpite e a sua torcida para essa final de Champions. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.